E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu irei mostrar como fazer o corredor de beira trançada, um corredor muito bonito. Eu particularmente gosto muito, utilizo bastante nos meus trabalhos, nos buçais, rédeas, cabeçadas, enfim. É um corredor realmente muito bonito. Lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, eu peço o seu apoio, dá essa moral pra gente. Não custa nada para você e você vai estar nos ajudando, nos incentivando, nos motivando a continuar trazendo conteúdos novos aqui para você, certo? Bora pro vídeo então, pessoal. Eu já tenho pronta aqui a armação do corredor de beira trançada, mas não se preocupa que caso você não saiba fazer essa armação, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de um outro vídeo onde eu mostro o passo a passo de como fazer essa armação. É a mesma armação que eu utilizo para fazer a capa de botão pluma. Há pouco tempo atrás eu soltei 2 vídeos aqui no canal ensinando a fazer a capa de botão pluma 2x2 e o vídeo número 1, a parte número 1, é justamente onde eu ensino a fazer essa armação com aumento, exatamente como essa. Certo, pessoal? A questão da corda, tamanho da corda, você vai precisar aproximadamente 1,5 m, 1,60 m para fazer a armação e o enchimento do corredor de beira trançada. Essa aqui é uma corda 2 milímetros, é a que eu mais utilizo para fazer esse corredor. Fica bem bonito, bem bacana, certo? Dando sequência aqui então, a armação do corredor ela termina exatamente aqui. Ela termina aqui passando por baixo de uma e saindo por cima de uma, certo? Se a gente fosse fazer a capa de botão pluma, a gente entraria aqui pelo lado direito do pé, tá? Mas no corredor de beira trançada a gente vai entrar pelo lado esquerdo do pé e vai acompanhar ele nessa primeira passada, formando parzinho com ele, por cima de uma, por baixo de uma. Por cima de uma, por baixo de uma. E sai por cima de duas. Nesse corredor, a gente sempre vai sair por cima de duas, certo? Sai por cima de duas e logo na sequência já entra por baixo de uma. Agora a gente já vai ter uma passada diferente no final. Vai ter um parzinho para a gente separar. Entrou por baixo de uma, vai por cima de uma, por baixo de uma, por cima de uma, e agora por baixo de duas, separando o parzinho lá na frente. E sai por cima de duas, como eu disse, sempre sai por cima de duas nesse corredor. Entra por baixo de uma, por cima de uma, por baixo de uma. Agora repete a mesma passada da volta anterior. Por cima de uma, por baixo de duas, separando o parzinho. E sai por cima de duas. Entra por baixo de uma. Agora serão 2 parzinhos para a gente separar. Por cima de uma, por baixo de uma. Por cima de duas, separando o primeiro parzinho. Por baixo de duas, separando o segundo. Sai por cima de duas e entra por baixo de uma. E agora repete essa mesma passada, indo da esquerda para a direita agora.
por cima de uma, por baixo de uma. Por cima de duas, separando o primeiro parzinho, por baixo de duas, separando o segundo. E sai por cima de duas. Entra por baixo de uma, agora serão 3 pares para a gente separar. Ele vai aumentando a cada volta até ficar toda 2 por 2. Por cima de uma, por baixo de duas, separando o primeiro. Por cima de duas, por baixo de duas. E sai por cima de duas. Entra por baixo de uma. Por cima de uma, por baixo de duas. Por cima de duas, por baixo de duas. E sai por cima de duas. Entra por baixo de uma. Por cima de duas. Por baixo de duas. Por cima de duas. Por baixo de duas. E sai por cima de duas. Entra por baixo de uma, por cima de duas, por baixo de duas, por cima de duas, por baixo de duas e sai por cima de duas. Agora é a última passada e como que eu sei disso, vou mostrar para vocês. Lembra que a gente sempre entrava por baixo de uma, né? Sai por cima de duas e entra por baixo de uma. Porém, agora a gente já vai ter aqui no início um parzinho para a gente separar. Então a gente vai ter que entrar agora por baixo de duas. Quando acontece isso é porque chegamos na última volta. Então entra por baixo de duas. E agora ele fica todo 2 por 2. Por cima de duas. Por baixo de duas. Por cima de duas. Por baixo de duas. E sai por cima de duas. Aí eu sempre gosto aqui de entrar junto com o pé. Entra por baixo de duas e sai ali junto com o pé. Para fazer o arremate final. E tá pronto o nosso corredor de beira trançada. Agora é só apertar, né? Vai ajustando, apertando passada por passada, para deixar ele bem firme. Eu vou pegar aqui que eu tenho pronto, um corredor igual a esse já apertado, para vocês verem como fica. Aqui, pessoal, corredor de beira trançada, bem apertado, bem ajustado. Isso aqui é uma frenteira de buçal. Ele fica dessa forma, como disse, fica muito bonito. E como vocês viram, não é difícil de fazer. Certo? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e até o próximo. Valeu!